Assassino em série, ou serial killer, foi um termo popularizado na década de 70 por Robert Hessler, um investigador de ciências criminais dos Estados Unidos. O vídeo de hoje é sobre 5 serial killers que nunca foram capturados e seus crimes não foram solucionados. Aqui é Cristiane. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos meus. Puxe uma cadeira e senta. Eu sei que você vai gostar. Serial killer foi um termo popularizado na década de 70 por Robert Hessler, um investigador de ciências criminais nos Estados Unidos do FBI. Até aqui, era enquadrado nessa classificação um indivíduo que cometia pelo menos 4 assassinatos durante um período. Em 90, a partir da experiência com novos casos, esse número foi reduzido a 3 assassinatos. Na atualidade, estudiosos sobre o assunto em todo o mundo o adotado são 2 assassinatos diferentes que ocorrem durante um período de tempo que variam de anos, meses ou horas. O inegável é que o serial killer tem a sensação de poder sobre sua presa ou vítima, falando mais humanamente. Os mais vulneráveis são maioria na predileção de um serial. Incluem-se nessa lista mulheres, crianças, prostitutas e pessoas que relacionam-se muito facilmente com desconhecidos, de forma ingênua ou pretensiosa. Suas motivações são sexuais, religiosas, financeiras, ou mesmo só o desejo de dominar um outro ser, seja pelo prazer de machucar, dominar ou aniquilar. Esta é uma série sobre serial killers que nunca foram descobertos, seja pela falta de interatividade entre as polícias de países diferentes, cidades diferentes e até distritos diferentes, quando não se trabalha em conjunto de forma colaborativa para avaliar similaridades como modus operandi, características, vítimas e o possível perfil do assassino, suas singularidades, ou até mesmo devido à astúcia desse predador, que ludibriam seus caçadores, como também uma presa astuta é capaz de fazer. Entre casos famosos e outros poucos conhecidos, aqui está um pouco de seus fatos, conjecturas e suposições. Suposições, porque na realidade a descrição perfeita dos acontecimentos só o assassino ou o sobrevivente poderiam nos contar. E sendo que um já não existe mais e o outro não se sabe, fica o imaginário, uma suposição do que realmente aconteceu. Nesse vídeo vamos falar sobre Jack o Estripador, o assassino da ferrovia, o desenhista, o serralheiro de Hanover e o assassino do esgoto. 5 assassinos em série que nunca foram pegos. Jack o Estripador nunca foi capturado. Ele assassinava prostitutas em Whitechapel, em Londres. Seus crimes aparentemente tiveram um curto período de duração, de agosto a novembro de 1888. Pode não ter se encerrado na verdade, apenas mudado a forma de matar já seria suficiente para confundir seus caçadores.
Matar prostitutas naquela época era crime frequente mesmo antes de Jack iniciar seus feitos. Entre outros, o modus operandi que prevalecia eram na segurança de becos escuros de pouca circulação, à noite e sempre aos finais de semana, garganta cortada, órgãos removidos e corpos mutilados. Oficialmente foram 5 vítimas, mas 11 outros foram também ligados a ele pelas similaridades. A polícia londrina em peso se uniu, sem contar a população em geral que também deu sua contribuição para investigar e descobrir quem era ele. Quase 3.000 depoimentos, 300 investigações simultâneas ou subsequentes, 80 pessoas foram detidas para interrogatório e mesmo assim ele nunca foi pego. Os suspeitos acabaram definidos por suposições generalizadas de sua classe social e profissional: judeus, estrangeiros, sapateiros, estudantes de medicina e cirurgia, açougueiros, vigaristas, marinheiros e católicos. Ou seja, apostava-se com mais força, ou de forma imperativa na época, que deveria se atribuir os crimes a um sujeito de classe menos privilegiada. Ou seja, homem de bem não se portaria assim. A população londrina, à época, vivia abaixo da linha de pobreza, e a expectativa de vida, para muitos, não passava de 22 anos de idade. Há em Londres um museu sobre Jack o Estripador, que focou na história das vítimas desse infame assassino, e gerou muitos protestos onde alegavam que o museu explorava as vítimas para ganhar dinheiro e notoriedade. Mas não é o foco do nosso vídeo, então sigamos. Suas vítimas foram Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. Aqui não vou detalhar o estado dos corpos e nem reproduzir as imagens que se tem delas, porque diga-se de passagem, como um ser humano é capaz de fazer uma coisa dessas com outro ser vivo? E digo mais, não só com outro ser humano, como qualquer outro ser que viva. Enfim, avante. Na verdade, há a suspeita de mais 11 assassinatos, que poderiam ser atribuídos a Jack o Estripador, mas há a desconfiança que assassinos começaram a imitá-lo, para que eles não fossem investigados. Um grupo de cientistas realizaram uma análise genética forense em um chale de seda que teria pertencido a Catherine Eddowes, a 4ª vítima. Nele, continha resíduos de sangue e sêmen, encontrado o DNA mitocondrial, que é uma herança genética do lado materno, que comparado com descendentes vivos da vítima e do suspeito, coincidiram com Kominsky. O assassino teria olhos e cabelos castanhos, que coincidiram com o retrato falado das testemunhas, inclusive. O estudo, que foi publicado em revista científica, foi muito criticado. O chale realmente era dela? A sequência de DNA não foi divulgada para que outros pesquisadores avaliassem também. E eu, se me permitem, faço aqui as minhas considerações. Primeiro, o DNA encontrado poderia pertencer a qualquer pessoa que tivesse se relacionado com a vítima naquele mesmo dia. Segundo, para que houvesse uma suspeita de ter se identificado o assassino, deveria haver mais um material genético ou DNA em outra vítima, para comparação, para que houvesse uma afirmação de que se havia chegado ao criminoso.
entre tantas outras incoerências, mas partamos rumo ao próximo. O assassino da ferrovia. No ano de 1948, na Suécia, 5 pessoas aleatórias foram empurradas de trens em movimento ao longo da rede ferroviária, no sudoeste sueco. As ocorrências deram-se curiosamente em 5 finais de semana seguidos. 4 vítimas morreram, mas a 5ª sobreviveu, e era um lutador olímpico de luta greco-romana, Carl Erik Nilsson. Ele sobreviveu, mas o incidente o deixou gravemente ferido. E ele não tinha lembranças do ocorrido para ajudar na identificação de seu algoz. Quando o caso veio a público, os incidentes ao longo da ferrovia cessaram. Nenhum suspeito foi identificado e, consequentemente, nenhuma prisão foi feita. O desenhista. Em São Francisco, de janeiro de 74 a setembro de 75, 21 homossexuais foram assassinados. São Francisco é uma cidade não só tolerante à diversidade, como aceita e celebra essa diversidade. São Francisco é então conhecida como um epicentro da comunidade LGBT, a Meca gay. Depois dessa breve explicação, voltemos ao nosso desenhista. Apelidado de Doodler, o rabiscador ou cartunista, ele caçava suas vítimas em bares e restaurantes. Levava a um local escondido, fazia um esboço da vítima mantendo ou não relações íntimas com ela na ocasião. Esfaqueava-as no peito, garganta e costas. 3 pessoas sobreviveram ao ataque. Um diplomata europeu que levou ao seu apartamento, um apresentador de TV, o terceiro uma pessoa muito conhecida de São Francisco, talvez um ator ou celebridade que nunca foi revelada sua identidade, pois era um tempo em que os gays não eram aceitos na sociedade. Os nomes desses sobreviventes nunca foram revelados, tampouco os desenhos, esboços rabiscos do serial. A mídia ignorou os assassinatos de gays na época e foram cessando, pararam por completo ou até mesmo o assassino tenha mudado de cidade. Mas foram caindo no esquecimento e nunca mais se falou nisso. O serralheiro de Hanover. De 75 a 77, por 2 anos praticamente, atuou o serralheiro de Hanover. O tronco de uma mulher foi encontrado perto ao Lago Machi, em Hanover. Ela tinha entre 24 e 25 anos. Suas impressões digitais foram tiradas, mas ela nunca foi identificada. 5 meses depois, outro corpo, com pedaços em vários lugares e alguns perto ao lago novamente. Eram de uma mulher, de cerca de 25 anos também, e também não foi identificada. Em seguida, foram encontrados pedaços de corpos agora de um homem, entre 17 e 18 anos. Logo depois, outro corpo, agora de um homem na casa dos 50 anos. Os corpos eram serrados com uma serra de serrar madeira. O que dificultou a elucidação do caso foi que nenhuma das vítimas foi identificada, impedindo seguir seus últimos passos e elucidar o crime. Para que mais pistas surgissem e até testemunhas para compor as investigações, era necessário identificar as vítimas, saber onde viviam, onde trabalhavam e com quem se relacionavam. Quem eram seus contatos? O que se sabe ao certo era baseado nas evidências nos corpos, onde eram esquartejados com faca de caça e depois picados com serra, armazenados a baixas temperaturas antes de serem descartados. Descartados aos finais de semana. Assim como tudo aconteceu,
Apelidado de O Serralheiro de Hanover, seus crimes cessaram logo após o Natal de 77 e ele nunca foi identificado. O assassino do esgoto. Em Frankfurt, na Alemanha, entre 76 e 83, 7 adolescentes foram encontrados assassinados na estação de tratamento de esgoto da cidade. A polícia acredita que ele matou em 76 e depois pausou por 6 anos. Talvez estivesse preso até que em 82 começou sua série novamente, assassinando 6 pessoas em 17 meses. Algumas vítimas foram jogadas em bueiros vivas e levadas pela rede de esgoto até a estação de tratamento, para logo depois desaparecer novamente. Conclusão: há muitos outros assassinos em série que nunca foram pegos e seus crimes nunca elucidados. Muitas famílias sem respostas e uma finalização para suas inquietações. Mas fato é que há muito ainda a ser desvendado. A ciência tem avançado a cada dia e há laboratórios que conseguem extrair DNA e fazer um possível retrato falado do próprio DNA obtido. Cientistas belgas já conseguiram esse feito em uma encomenda de um famoso canal de TV. Obrigada por chegar até aqui. Por favor, deixe seu like se você gostou e ative o sininho das notificações para receber mais casos. Deixe nos comentários um caso que você gostaria de ver retratado por mim.